Você está no Pode Ler e Escrever, o podcast literário. Por aqui, conversamos com escritores, profissionais do livro, produtores de conteúdo e amantes da literatura. Chega mais e aprenda com a gente. Olá, meu povo! Começando mais um Pode Ler e Escrever. Hoje com ela, top voice em comunidade, especialista em recolocação profissional, job hunter. Isso daí é novidade, nunca ouvi falar desse termo, mas a gente vai ficar sabendo hoje. Consultora de carreira, imagina só, gente, hoje vai ser um episódio mais do que especial. Currículo, LinkedIn, entrevistas e RH. Gente, hoje o episódio está mais do que especial. Com vocês, Jennifer Moreira. Tudo bem, Jennifer? Tudo ótimo, Luiz. Muito obrigada pelo convite. Olha, vamos esclarecer todos esses termos que estão aí no meu perfil. Nossa, só termo interessante que a gente vai desvendar aqui no nosso bate-papo de hoje. Jennifer, eu já dei uma resumida no seu currículo, mas vamos te conhecer um pouquinho mais. Como que você chegou nisso que a gente está vendo aqui agora? Claro. A minha formação inicial é em psicologia, então eu sou psicóloga. Depois eu me especializei em gestão de pessoas e liderança. E durante a minha faculdade, eu passei por diversas áreas dentro da psicologia. E a minha última experiência foi com recursos humanos, onde eu pude conhecer como funciona o processo seletivo, entender o lado do candidato, entender o lado da empresa. E quando eu pedi o meu desligamento, eu abri a minha empresa para poder trabalhar justamente com consultoria, porque eu vi o quanto os profissionais precisavam de orientações para serem aprovados no processo seletivo. O quanto que eu conseguiria, com escutativa, entendendo o mercado, entendendo os setores, quanto eu conseguiria mostrar aquele profissional em um currículo, quanto que eu poderia construir a vitrine daquele profissional no LinkedIn. Então, dessa forma que nasceu a minha empresa, justamente para poder ajudar o profissional a se ver e se recolocar profissionalmente. E durante essa trajetória, comecei em 2018, aqui em Belo Horizonte, tinham poucos profissionais que atuavam com a consultoria de carreira. Então, tive meu reconhecimento, as pessoas me conhecem como a Jennifer do LinkedIn, porque eu passei em várias instituições de ensino aqui em Minas Gerais. Faltam 2 instituições para completar 100%. Então, nessas instituições, eu ministrei aula, ministrei palestras, eu fui uma das consultoras em uma das instituições que eu passei em todos os campos. Então, os estudantes, os professores, eles começaram a me conhecer como a Jennifer do LinkedIn. Você já ouviu falar da Jennifer do LinkedIn? Você conhece o LinkedIn? Tem a Jennifer. Então, ganhei esse título por isso. Então, é mostrando para as pessoas as soluções e as estratégias utilizando o LinkedIn. E Jennifer, o LinkedIn surgiu do nada ou foi, opa, eu preciso de uma ferramenta para poder divulgar esse produto? Como que surgiu essa questão? O LinkedIn surgiu para recrutar. Eu criei em 2016, 2017 o meu perfil do LinkedIn para poder encontrar os candidatos para a empresa que eu trabalhava. Então, já se falava assim, você precisa ter o LinkedIn para encontrar um emprego. Então, eu já estava ali, eu já sabia da faculdade, assim, poucas informações, mas quando eu comecei a atuar como recrutadora, eu criei meu perfil do LinkedIn para poder encontrar os candidatos. E aí eu tenho uma questão, Luiz, eu sou curiosa. Fui entender como que eu ia montar meu perfil, fui vendo o vídeo, fui estruturando. E quando eu vi, eu já sabia o LinkedIn de frente para trás. Por exemplo, eu consigo ensinar para alguém sobre o LinkedIn sem ter o LinkedIn na minha frente. Eu sei detalhes, passo a passo. Na curiosidade, eu fui construindo meu perfil e fui descobrindo estratégias para construir o perfil de outras pessoas. Olha que coisa maravilhosa. Eu preciso dar o meu exemplo, porque na época que eu estava na faculdade, eu acho que eu era o único que tinha LinkedIn. Olha! E o único que movimentava. Na época, eu acho que todo mundo usava o Orkut, porque tinha Orkut na época. O Facebook tinha acabado de chegar no Brasil, que eu acho que era 2010... pouca gente usava, eu vou falar assim. E eu lembro que só eu que usava o LinkedIn, que eu sempre utilizava o LinkedIn como formas de arrumar estágios. Eu sempre usei dessa forma. Durante a nossa conversa, eu vou contar algumas histórias dos meus estágios. Vou querer saber dessas informações. Exato. Jennifer. No começo da minha faculdade, eu ouvi assim, um professor falando sobre LinkedIn, só que eu entrei e realmente era difícil. Sim. E aí eu não dei continuidade. E aí depois estou eu aqui, né, ensinando sobre o LinkedIn. Coisa maravilhosa. Eu só sei que na época que eu montei meu LinkedIn, eu esqueci meu e-mail. Aí tinha o suporte do LinkedIn. Eu liguei pro suporte. Você acredita que eles me atenderam? Eu achei o máximo isso. De tão diferente que é a plataforma. Então, assim, LinkedIn eu tenho eu gosto da ferramenta. Eu acho ela muito boa. Ela ganha meu coração. Exatamente. E Jennifer, vamos começar aqui agora, passar algumas informações aqui para o nosso público,
porque eu acho que o nosso público são pessoas que amam leitura, amam escrever e querem ter uma carreira na literatura, querem ter uma carreira escrevendo. Vamos tentar dar dicas para ver como que esse pessoal pode se dar bem dentro do LinkedIn, né? Qual que seria a sua principal orientação, assim, para quem está começando agora, do zero? Vamos falar daquele autor que acabou de escrever um livro. Olha só. Vamos pensar no autor que acabou de escrever o livro. O que ele mais quer? Lançar o livro, ter a sua vitrine, fazer com que as pessoas possam ler, fazer com que as pessoas possam conhecer sobre o livro dele. E o LinkedIn é justamente isso. No LinkedIn, você consegue criar a sua vitrine, só que de uma forma mais estratégica do que nas outras redes sociais. Porque no LinkedIn, a gente consegue ter os dados das pessoas e a gente consegue fazer um processo de vendas. Quando a gente começou a conversar sobre esse assunto, Luiz, eu já pensei em 3 coisas principais que uma pessoa pode fazer, que talvez ela não pense como o LinkedIn, como uma ferramenta, como uma possibilidade. Isso acontece muito, que as pessoas, às vezes, elas identificam o LinkedIn como algo engessado. Não, tem várias estratégias. Olha só. Que tal esse escritor fazer um grupo no LinkedIn sobre leitura? Fantástico. Fazendo um grupo do LinkedIn, as pessoas que se interessam por leitura, ou por aquela leitura em específica, ou um grupo do livro dele. Por exemplo, eu sigo um autor que fala sobre poemas. Eu sigo ele no Instagram. Amo poema, inclusive. Todos os dias, ele posta uma página de um dos livros dele. Todos os dias eu fico esperando chegar minha notificação. Isso poderia acontecer no LinkedIn. Todos os dias a pessoa espera chegar uma notificação sobre uma página em específico. Além de que, nesse grupo, o autor ele vai ter acesso a todas as pessoas. Então, por exemplo, depois ele poderia mandar mensagem para as pessoas que estão no grupo. Quem chega no grupo pode mandar uma mensagem de boas-vindas. Então, ter o grupo, você consegue concentrar pessoas interessadas no seu trabalho e até gerar essas pessoas, fazer como direção de leads. Também pensei algo que as pessoas não utilizam no LinkedIn, que inclusive na última reunião que o LinkedIn teve com os criadores de conteúdo, ele incentivou com que as pessoas utilizassem a newsletter, que é como se fosse um blog no LinkedIn. Claro que você vai usar de forma estratégica. Então imagina, se você pudesse contar spoilers, histórias, pequenas histórias sobre o seu livro. Se você pudesse contar como que foi a criação do seu livro. De onde que surgiu a ideia, como foi construído, porque você vai gerar curiosidade, você vai contar um storytelling para que a pessoa possa se interessar e no final você tem um CTA de vendas. Então é uma ferramenta que tem no LinkedIn que talvez as pessoas não tenham pensado que elas podem utilizar. Fantástico. Fantástico mesmo. Você até me fez lembrar de um autor que eu sigo no LinkedIn, que é o Matheus. Ele é nômade digital. O foco dele é escrita. E eu sigo todas as newsletters dele, porque ele faz aquela newsletter gigante. Mas, gente, a escrita dele é tão gostosa, mas tão gostosa, que você lê num tapa. E ela é dividida em tópicos, que eu acho que, assim, é a melhor coisa que a pessoa pode fazer. Eu já li alguns artigos do Matheus, eu sei quem é. Olha que interessante, a forma que ele cria o conteúdo. É como se fosse um livro, só que em formato de newsletter. Exatamente. Eu só sei que eu amo o formato que ele organiza todo o material dele. Eu acho perfeito. Ele tem uma comunicação, né? Você consegue praticamente escutar. Exato. Eu só tô com uma pena aqui que eu não tô lembrando o sobrenome dele. Eu também não lembro, mas eu lembro também que ele fez um artigo uma vez, que foi um artigo que me chamou a atenção. Exato. Não tô trazendo o nome dele, mas eu sei quem é. E pela forma que você tá falando que ele escreve. Exatamente. Gente, eu vou deixar o nome dele nas nossas anotações do podcast, tá? Porque agora fugiu, mas não tem problema. O importante é a gente falar de LinkedIn. E eu tenho certeza que vai ter muita informação boa aqui. E Jennifer, você deu dicas fantásticas. Mas vamos falar daquele autor que tem muita informação, mas muita mesmo. Escreveu vários e vários livros. Como que ele otimiza? Como que ele organiza esse material? Tem como? Tem. No LinkedIn tem vários campos que você pode preencher. É o mesmo campo para todo mundo. Só que para cada profissional e para cada objetivo a gente pode usar de alguma forma. Então vamos lá. Por exemplo, o resumo. Eu preciso saber quem é o meu autor. O meu autor, por exemplo, de um dos meus livros prediletos, ele chama Bruno Fonco. Eu quero saber da história do Bruno. Como que ele começou, como que ele criou aquele livro que eu gosto. Então seria interessante, no resumo, o autor contar sobre ele. Como que ele começou a escrever, os contatos. Depois a gente tem um destaque. Aí o que eu penso? Eu sou a pessoa criativa, tá? De projetos. Eu já imagino um destaque, Luiz. Cada destaque, o destaque, para quem não sabe, provavelmente não está ativo no seu perfil, você precisa ativar. Você consegue colocar como se fosse um álbum, que fica debaixo do seu resumo. Se eu fosse uma escritora, cada imagem ali seria de um livro meu.
E ainda deixaria com o link de compra. Então, quem chega no meu perfil sabe quais são meus principais livros e o link de compra. Então, se a pessoa clicar, ela consegue comprar. Eu iria criar conteúdo em formato de newsletter, contando não só sobre os livros, mas sobre mim, porque o objetivo do LinkedIn é também criar autoridade, posicionamento. No LinkedIn, a gente também tem a opção de publicações. Então, o que vocês podem fazer? Na publicação, vocês podem citar um livro. Então, citar o nome do livro, colocar link de vendas, e na descrição você pode trazer como se fosse um resumo que vai gerar curiosidade, para que a pessoa possa entender sobre o que será aquele filme, aquele livro, e o que ela vai descobrir, o que ela vai aprender naquela informação. Que também conseguimos colocar link, ou em projetos. Em projetos dá para fazer a mesma coisa. Só que melhor ainda, em projetos você consegue colocar a foto, a capa do seu livro. Então eu iria distribuir, além de contar minha história, minha experiência, como autora, eu também ia colocar nesses campos as informações, tanto de imagem para provas sociais e também com link de compras. Fantástico, fantástico. Então a gente pode falar que o LinkedIn é uma ferramenta bem completa para um autor que quer se destacar, não é? Sim, porque além de autoridade, destaque, posicionamento, a gente também vende. Nossa, fantástico. Ô, Jennifer, eu fiquei pensando numa questão aqui, quando você falou na construção de marca da pessoa. Uhum. Essa pessoa, você acha que leva quanto tempo para uma pessoa se tornar uma autoridade? Vamos falar na cidade dela, vamos falar num escopo um pouco menor. Temos algumas estratégias para isso. E vai depender das estratégias que você utilizar. Qual que é o grande erro das pessoas? Criar um LinkedIn e deixar ali para que as coisas possam acontecer. Não vão acontecer. A gente precisa criar o LinkedIn e fazer com que a sua vitrine... É como se você tivesse uma loja e você precisasse colocar as suas roupas expostas. Senão ninguém vai entrar na sua loja. Então o que a pessoa precisa fazer? Ela precisa criar um bom perfil. Não ir somente no básico. Já trouxe aqui várias ideias que essa pessoa pode ter. Ela precisa criar conteúdo. Para você gerar autoridade, para você ser lembrado, para você ser visto pela sua rede, você precisa criar conteúdo. Porque criando conteúdo vai fazer com que aquela informação chegue para mais pessoas no seu LinkedIn. Terceiro ponto, essa pessoa ela precisa criar a própria rede. Você não vai ficar esperando o algoritmo do LinkedIn te entregar para as pessoas. Você mesmo pode ir lá e fazer a sua rede. Então, provavelmente, o autor ele sabe quem que é o público. Ele sabe qual que é a região. Então, um exemplo. Eu vou conectar com mulheres da região de Belo Horizonte, talvez estudantes, talvez é um livro que conecta muito com estudantes. Vai lá nas universidades, procura quais são os principais cursos e conecta com essas pessoas. Faça com que essas pessoas venham e conheçam o seu perfil. Então, não é o que fazer, é como você vai fazer. Você precisa criar o seu perfil do LinkedIn e precisa criar ações, como criação de conteúdo, conectar com as pessoas que vão se interessar, mostrar as informações para essas pessoas. Então, são ações para que o seu perfil seja encontrado. Um outro tópico muito importante, que também os autores eles podem trabalhar, a gente faz até uma pesquisa de quais são, é o selo de Top Voice. O LinkedIn hoje ele reconhece as pessoas. Ele identifica primeiro que você é um criador de conteúdo. Ô Luiz, e se for ainda um autor que gosta de conversar, de vídeo, ele pode até fazer live. Então quer dizer que a conexão é muito próxima. Interessante. Você pode colocar link, projetos, você pode colocar o texto, e também pode fazer vídeos, pode fazer live. Então se a pessoa se sentir à vontade, ela pode fazer sobre aquilo. Eu sentaria fácil, tomaria um café, assistindo uma live no LinkedIn com um livro sobre poemas, que me interessa. Então a pessoa ela precisa pensar de quais são as ações que ela precisa fazer no perfil para que a pessoa encontre ou com que ela vá até a pessoa, mas também que quando eu encontre o perfil dela, eu tenha informações. Eu tenho informações que vão me mostrar com que ela seja autoridade naquele assunto. Fantástico, fantástico. Jennifer, você citou Top Voice. Para quem não sabe, o que é um Top Voice? Uhum. O que o LinkedIn faz? Ele identifica, primeiro, quem está em busca de trabalho, profissionais no LinkedIn, empresas, processos de vendas, e ele identifica criadores de conteúdo. Quando ele te identifica como criador de conteúdo, que aí ele viu que você já publicou, ele vai dar uma opção para que você possa contribuir nos artigos do LinkedIn. Você fazendo essa contribuição, ele vai analisar a sua contribuição, e se for uma contribuição adequada, ele vai te dar um selo, como uma referência naquele assunto. Então, um selo que tem no LinkedIn para Top Voice é escrita. Então, ele seleciona quais são as pessoas do LinkedIn que contribuíram
contribuíram e que recebem esse selo. Então, quando a pessoa chega no seu perfil, ela vai ver o seu selo de reconhecimento. A gente tem várias formas do Top Voice, várias nomenclaturas, mas essa é a recente e que é mais fácil com que as pessoas possam conseguir. Não, excelente. O bacana é que o LinkedIn dá milhares de opções para a pessoa saber trabalhar sua marca, saber desenvolver o seu produto. E isso é bacana. Exatamente. A pessoa ela tem várias formas de se mostrar. É uma vitrine com várias opções. Eu só sei que eu gosto muito do LinkedIn porque ele não é tão poluído como o Instagram. Porque o Instagram, o que eu vejo? É todo momento informação. Todo momento. O LinkedIn, a forma como ele vem, eu acho mais agradável. Aí é por isso que eu tenho um apego a mais pelo LinkedIn. Então, deixa eu aproveitar para contar um pouquinho das minhas histórias com o LinkedIn. Quando eu procurava estágio na faculdade, eu lembro que sempre quando eu me candidatava, eu procurava o nome da empresa e depois procurava quem era do RH. Para mim, tentar chutar ou então me aproximar o mais próximo possível da pessoa que ia me entrevistar. Aí eu pesquisava a história da empresa, pesquisava tudo que podia dentro do LinkedIn, para quando eu fosse na entrevista, eu fazer o discurso mais próximo possível. Todas as entrevistas que eu me candidatei, eu passei. E eu lembro que foi assim, maravilhoso. Eu consegui trabalhar em todas as áreas que eu queria. É porque o LinkedIn, ele é justamente para isso. Ele está no 3º ano consecutivo como a melhor rede social para dados. Então, olha só, e passando o Facebook e passando o Instagram no 3º ano consecutivo. Sim. Então, esse ponto de busca do emprego, você consegue lá na empresa e você consegue saber quem é o recrutador, o que a pessoa faz, você tem todas as informações. Da mesma forma que o escritor, ele pode usar isso para saber o possível cliente. Ele consegue, as pessoas que seguem ele são formadas em que área? Essas pessoas estão em que cidade? Ele também consegue acompanhar. E que bom, tô vendo que você usou muito bem o LinkedIn. Isso foi em 2014, 2015, que eu usava muito. Hoje em dia eu já estou usando o LinkedIn para outras coisas, já que, como eu estou na parte da comunicação, eu estou utilizando muito o LinkedIn para divulgar meus produtos. Eu acho, assim, o máximo. Que bom! E tá criando sua vitrine. Isso, exatamente. Eu utilizo no formato de vitrine, para poder divulgar o podcast, que hoje é a minha segunda empresa, que eu tanto amo, esse podcast que eu tanto amo. Também utilizo para fazer conexões, porque, por exemplo, esse ano eu comecei a fazer algumas palestras para a escola sobre criatividade. Então, assim, graças ao LinkedIn eu estou fazendo conexões, assim, positivas. Isso é ótimo. As pessoas estão te vendo. Você se tornou autoridade no assunto. E isso me deixa muito feliz. Jennifer, tem algum case de sucesso que você acha que te surpreendeu, assim, utilizando o LinkedIn? Para posicionamento, temos. No LinkedIn, aqui na empresa, a gente tem a nossa consultoria para LinkedIn para negócios. Então, nós fazemos todo atendimento para os clientes para a gente estruturar o perfil do cliente e fazer essa assessoria como se fosse uma agência de marketing, mas para LinkedIn. E nós tivemos vários resultados. Um que eu falo que é um que esquenta meu coração, é de uma cliente que é da área de finanças. O objetivo dela é uma empresa, então também era se posicionar e tornar autoridade no LinkedIn. E a fala dela para mim era que ela não gostava de redes sociais. Ela tinha o Instagram, ela tinha o Facebook, tinha o YouTube, só que ela não gostava, talvez até por essa sua questão, né, de como que é transmitidas as informações. Exato. E no LinkedIn, e aí ela também falava assim, ó, de uma frase bem importante, pensando em negócios. Meu cliente não está no LinkedIn, no Instagram. Quando meu cliente está no Instagram, ele não está para contratar o meu serviço, ele está por diversão. Então, por exemplo, ela mostrava o dia a dia dela, vinha com cases, resultados, gravava stories, pagava a equipe para fazer conteúdo. A interação era mínima. Aí ela postava uma coisa com a filha dela, triplicava. Ela falou, gente, quem tá ali não vai comprar o meu trabalho. As pessoas estão no LinkedIn para lazer, no Instagram para lazer, não para me contratar. E aí, quando ela veio aqui para a empresa, a gente usou justamente isso, que o público dela estava no LinkedIn. Como ela trabalhava com finanças pessoais, eu falei, todo mundo que tá ali precisa de finanças pessoais. E nós começamos a criar conteúdo justamente para isso. O meu primeiro resultado foi quando ela, empolgada, falou assim, eu estou adorando criar conteúdo para o LinkedIn. Porque era um conteúdo técnico. Era tudo que ela fazia no dia a dia. Ela não precisava importar se era uma sequência de stories, se ela ia aparecer de uma forma, se depois ela precisava abrir caixinha de pergunta. Sabe esses hacks assim que a gente tem no Instagram? Não existe no LinkedIn. Exato. No LinkedIn é você mostrar conhecimento. E ela veio toda empolgada falando justamente isso. Estou adorando criar conteúdo no LinkedIn. Porque ele é realmente técnico. É negócio. E o case, depois desse primeiro resultado, o case foi ela realmente conseguir os clientes dela usando o LinkedIn. Então,
mostrando o trabalho dela, mostrando os resultados dos clientes dela, as pessoas começaram a pedir propostas. Então, hoje, o LinkedIn, para ela, é a principal rede de busca de novos clientes. Nossa, que fantástico. É porque me veio até uma questão minha, porque, por exemplo, no Instagram, eu costumo simplificar meu material. E isso me incomoda demais da conta. No LinkedIn, você não precisa simplificar. No LinkedIn, eu tento adaptar o mínimo possível, porque eu sei que quem tá vendo pega essa informação. Então, assim, eu gosto muito do LinkedIn por causa disso. O Instagram, teve um período da minha vida que eu fiquei com raiva dele. Não é à toa que eu apaguei meu Instagram umas 4, 5 vezes. Agora o LinkedIn não. Sempre mantive ele. Sempre fiz as atualizações necessárias de acordo com o período da minha vida. E assim, eu acho o máximo. E eu fico muito feliz quando eu escuto isso. Porque a sua criação de conteúdo no LinkedIn é livre. Você não é diferente nas outras redes sociais. Você precisa pensar, no Instagram a pessoa não consome o conteúdo em texto. Mas o seu trabalho é o texto. Exato. No LinkedIn, não. No LinkedIn, a gente vê que é uma rede social profissional. É para negócios, é para trabalho, é para vendas. E não tem essa questão de... E também não exige muito. Uma coisa que eu escuto muito dos meus clientes, né? O LinkedIn não me exige pessoal. O LinkedIn me exige empresa, negócio. Então, eu não exijo, por exemplo, que o escritor... Claro que é uma estratégia, faz parte de poder contar sobre como ele se tornou um escritor, como que ele trouxe aquela informação, um autor e etc. Sim. Só que até onde ele se sente confortável. Não tem aquilo do Instagram que você precisa mostrar seu dia a dia, você precisa mostrar você acordando, você precisa mostrar você almoçando, postar uma foto. Não tem no LinkedIn. No LinkedIn você vai mostrar o seu trabalho. Eu só sei que eu vejo muita gente, às vezes, fazendo coisa que não tem nada a ver, só para cumprir aquela tabela de trends do momento. Exato. Os vídeos, por exemplo, fazer o Reels, né, com uma música que está em alta. Mas o quanto que aquilo realmente posiciona a sua empresa, seu negócio? E às vezes a pessoa nem quer fazer, a pessoa nem tem perfil para aquilo. Isso é o que muda. Esse é o diferencial, é você começar a criar conteúdo com prazer, sabe? Da mesma forma que a pessoa escreve um livro, ela vai criar um conteúdo com prazer e não porque tá na moda e ela precisa criar. E Jennifer, eu fiquei pensando aqui, tem muita gente que indica muitos livros, indica que eu falo, pegam alguns livros que são referências no mercado. Tem algum livro que você indicaria pro LinkedIn, para você ler? Opa, esse livro aqui tem ideias fantásticas. A Flávia Gamoná, que é uma das professoras sobre LinkedIn, na verdade a única professora sobre LinkedIn, ela tem um livro. Eu esqueci o nome específico do livro, mas eu vou te mandar para a gente colocar aqui na descrição para todos vocês. Salvo engano, é o Nick. Ela tem um livro muito bom que ela fala sobre LinkedIn. Mas não só como editar o seu perfil no LinkedIn, mas de estrutura, de estratégias do LinkedIn como rede social, porque ela é uma professora de marketing. Então, ela vai trazer essa ideia de negócios e de marketing dentro do LinkedIn. Salvo engano, é o Nick, o livro dela, mas eu te mando o link. É bem interessante para quem quer aprender sobre essa parte do LinkedIn. Não, fantástico. Eu tenho certeza que o pessoal que acompanha a gente vai sair daqui e já vai atualizar o LinkedIn quando sair, porque está sendo muito bacana a nossa conversa. Hoje, uma coisa que eu percebo que o mercado, que está acontecendo muito no mercado, é o autor virar palestrante. Sim. Aí ele acaba procurando algumas empresas para talvez ele mandar um currículo, mandar um media kit para poder, eu quero palestrar. Tem como a gente dar uma dica para esse autor? Tem. E antes dessa dica, eu vou trazer até uma outra ideia para vocês. No LinkedIn funciona muito o public post. Então, autores também podem trabalhar com public post no LinkedIn se você tiver um perfil muito bem posicionado. O que a gente precisa pensar? Primeiro, a gente sabe quais são as principais instituições. O profissional poderia palestrar. Então, a primeira coisa que eles vão procurar é o seu perfil. Mas antes, você pode fazer com que eles possam ir até o seu perfil. Eu sempre gosto de dizer assim, você tem vontade de palestrar naquela empresa. Você vai lá bater na porta da empresa e deixar o seu currículo? De vez em quando parece algum doido, né? Com o LinkedIn você faz isso, como se você estivesse indo lá batendo na porta da empresa e fazendo com que eles possam conhecer o seu trabalho. Então, a estratégia para palestrante, você pode selecionar quais são as empresas, conectar com as pessoas que contratariam o seu trabalho e automaticamente essas pessoas elas vão entrar no seu perfil. Poxa, recebi uma conexão do Luiz. Quem que é o Luiz? Eu vou lá ver quem é o Luiz. Eu vou conhecer o seu perfil. E aí você pode me mandar uma mensagem se apresentando, falando do seu trabalho. Então, sim, para palestrantes, e aí é uma ação, claro que você pode receber, mas inicialmente vai ser uma ação mais ativa.
Eu, por exemplo, eu já fiz isso. Quando eu estava no processo para ministrar aulas, eu selecionei as principais escolas técnicas, eu sabia quem eram as pessoas que iriam me contratar, entrei em contato e mandei mensagem para todas as pessoas que eu tinha interesse. Então, pode sim, principalmente com as palestras, e futuramente começar a trabalhar o seu perfil para public post. Imagina você receber um valor para fazer um post sobre um determinado assunto. Eu até imaginei aqui uma questão, o seguinte, imagina só se o autor faz tudo isso que a gente falou aqui agora, e as editoras estão procurando ele para poder comprar os direitos do livro. Exatamente. Quer dizer que a obra valoriza, o produto melhora, porque vai ter concorrência, e você ainda agrega valor na produção do seu material. Isso é fantástico. E você pode até procurar essas editoras no LinkedIn, e quem estiver, o autor que estiver no LinkedIn, ele está nadando no mar azul, no oceano azul, porque tem poucos ali. Outra coisa que eu lembrei que também pode ser feito, Luiz, até reportagens. Sim. Uma ação que eu já fiz no meu perfil, eu já testei tudo no meu perfil. Eu queria fazer uma ação para ver o resultado que eu teria entrando em contato com jornalistas. Então eu fiz lá a minha busca de quais eram os jornais, quais eram os profissionais, jornalistas da região que eu queria. E eu mandei mensagem para todo mundo se apresentando, falando da minha especialização e que eu estaria disponível para pauta sobre os assuntos X. Aí eles pediram meu telefone, meu e-mail, e eu já participei de diversas entrevistas por causa dessa ação. Olha que bacana. Então, gente. vocês também podem fazer. Não, fantástico, Jennifer. Achei o máximo essa dica, porque... Já vou aplicar. Não, porque assim, hoje, qual que é a maior dificuldade do autor? É de se promover, porque querendo ou não, certos investimentos têm um valor alto. Então, assim, e às vezes ele não tem conhecimento. Então, assim, quanto mais preparado ele tiver, mais adequado, se ele seguir todas essas dicas, eu tenho certeza que ele vai longe. E são perfis que vão se destacar. Tem áreas no LinkedIn, por exemplo, medicina. É mais fácil, hoje mesmo eu estava fazendo uma pesquisa com médicos no LinkedIn, a gente entra no perfil das pessoas, a gente vê um perfil simples, que não está preenchido, são poucos perfis estratégicos. Com os autores é da mesma forma. São pouquíssimos perfis que você pesquisa no LinkedIn que estão preenchidos, estão com link de vendas, aí a pessoa tem grupo, a pessoa tem um destaque, ela tem uma newsletter, ela faz uma... São pouquíssimos. Então, quem tem vai se destacar. Boa, fantástico. É só para gerar uma curiosidade para vocês fazerem. Nossa, eu só sei que eu já tô querendo, daqui a pouquinho, terminar a nossa conversa e atualizar o LinkedIn. Correr para atualização. Ô, Jennifer, aproveitando, me veio algo em mente aqui, que é o seguinte: eu sou um escritor, eu começo escrevendo romance para o meu público, e do nada me veio uma grande ideia de escrever um livro mais técnico. Você acha que isso impacta no público? Olha, não vai impactar na entrega, porque o algoritmo ainda não vai ter mudado. Ele vai entregar o seu conteúdo da mesma forma. O que é a entrega do LinkedIn? O LinkedIn, ele trabalha com algoritmo. LinkedIn, para criação de conteúdo, precisa ser constância. E aí, para você, autor que está começando a criar conteúdo, está aqui curioso, igual isso, para terminar e vai montar o seu, preste atenção nisso. Para você criar um conteúdo do LinkedIn, você precisa ter constância. Não adianta você criar essa semana que vem não criar, na outra não criar. É melhor você criar pouco, mas com constância, do que criar muito e parar. Então, é melhor você fazer um post por semana, mas fazer toda semana, 2 posts, fazer toda semana, do que uma semana criar conteúdo todos os dias. Porque você educa seu algoritmo. Aí ele está alimentando aquela informação, ele começa a te entregar. Quando você para, você não está nutrindo, você não está educando mais, ele para de te entregar. Então, para que o seu algoritmo vire uma bola, ele possa ser educado e te entregue cada vez mais, você precisa manter a sua constância com a criação de conteúdo. Então, provavelmente, nesse momento de mudança, o seu algoritmo ainda vai estar rodando com a sua constância, então não vai ter essa mudança. Eu acredito que a grande questão será o estilo do público. A pessoa que gosta, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu gosto de romance, eu gosto de poemas. Se eu estiver ali no LinkedIn do meu autor e ele vir com um conteúdo mais técnico, talvez eu vou ver ali o que é, porque é do autor, aí vem a autoridade. Exato. É do Luiz o conteúdo, eu vou parar para ler. Mas talvez eu não vou fazer isso com tanta frequência. Então, inicialmente, o algoritmo vai entregar da mesma forma. O que o autor precisa pensar é o público que ele vem criando, que ele vem desenvolvendo, que aquele público recebe. E Jaime, tem uma questão que eu gosto muito de comentar,
que isso já acontece há muito tempo no mercado editorial, principalmente na parte de livros, que é o seguinte, às vezes o autor, ele quer fazer uma foto totalmente misteriosa, só que essa foto às vezes apaga o rosto dele, às vezes distorce o rosto dele, e ele quer manter essa comunicação no LinkedIn. Aí eu te pergunto, você acha válido? No LinkedIn, a sua autoridade é com a sua imagem. Então, não só no LinkedIn, né? Existem até algumas pesquisas falando de questão de neurologia, que quando a pessoa ela recebe um conteúdo, ela para ver, primeiro, né? Ela para ver quando tem um outro rosto humano. Perfeito. Ou quando ela identifica quem é aquela pessoa. Então, se você é fã de um ator, quando você está ali no seu Instagram, passou aquele ator, você é fã, você já conhece, gera sentimento, você vai parar para ler. Então, no LinkedIn, é justamente essa estratégia quando nós utilizamos a nossa imagem. Às vezes, o conteúdo é um conteúdo simples, uma pergunta, mas é a foto da Jennifer. Eu gosto do conteúdo dela, eu vou parar para ver. Então, o autor ele precisa pensar também nisso. E usando a foto dele, fazendo com que as pessoas possam reconhecê-lo, você está gerando autoridade e está facilitando com que a pessoa possa parar para ler o que você está fazendo. Inclusive, esse exemplo que eu citei para vocês, de que eu paro todos os dias para ver a página do que o meu autor predileto posta do livro, eu sei que a página, porque ele posta a página sempre do mesmo jeito. É só. A estrutura é a mesma, então não é a foto dele, mas eu sei como que é a estrutura que ele posta. Então, eu tenho vários livros que eu recebo, mas a dele é uma estrutura diferente. Então, eu sei que é. Então, se a pessoa não colocar o rosto, que na minha opinião é importante, mas ela cria uma marca daquele conteúdo. E lembrando que no LinkedIn é mais importante a sua imagem do que logo da empresa. Não, excelente, porque isso é uma coisa que gera muita dúvida no mercado editorial, porque o autor, ele quer vender uma imagem diferenciada e às vezes ele erra pelo excesso, porque ele quer vender algo misterioso e não está mostrando o rosto dele da forma que deve ser mostrada. Precisa mostrar o rosto. Exato. A autoridade que você precisa te ver. Isso. Jennifer, como a gente te acha? Ai, nossa, gostei dessa pergunta. Olha, minha mãe, ela quis me diferenciar, vocês já perceberam. Então, meu Jennifer é escrito diferente. Mas em qualquer rede social que você escrever meu nome direitinho, você me encontra. Então, Jennifer Moreira, com 2 Fs e 1 N somente. Então, no LinkedIn tá Jennifer Moreira. E no Instagram também tá jennifermoreira.negócios. E aí lá eu vou trazer vários conteúdos para vocês de como usar o LinkedIn. Tem algum site onde a gente pode contratar os seus serviços, Jennifer? Sim. Então, no meu LinkedIn nós temos vários links que vocês podem mandar mensagem para encontrar o meu perfil. Mas o meu site também, que é jmcarreira.com.br, já está disponível para vocês. Excelente, Jennifer. Jennifer, muito obrigado pela sua participação. A gente já está entrando na etapa final. A gente deixa sempre a melhor pergunta para o final. que é o seguinte. Se você pudesse escolher 3 livros, quais esses 3 livros você indicaria? Não só técnicos para o LinkedIn, como... Qualquer livro, porque aqui o importante é o nosso gosto, a nossa experiência, o que a gente quer passar com esses livros. Tem um livro que eu gosto muito, que é do autor Bruno Fontes, e por ser uma pessoa que gosta de livro nesse estilo de poema. Então eu gosto muito que se chama As Menores Histórias de Amor do Mundo. Nossa. Então é como se você fosse um devocional do amor. Então, cada página que você lê é uma pequena história de amor em poema. Então, o intuito é que você possa ler uma página por dia. Então, todos os dias eu leio uma página. E o interessante é que, talvez, há 3 meses atrás eu li uma página, só que hoje eu leio essa página com um sentimento totalmente diferente. Nossa. Eu gosto muito. Imagino. Eu tenho um outro livro que, talvez, para algumas pessoas, ele já passou por clichê. Porém, eu sempre indico porque foi um livro que mudou muito a minha perspectiva para poder ver o que eu já fazia, que é O Milagre da Manhã. Nossa, que braço. Todo mundo já leu, todo mundo já indicou, mas para mim ele fez muita diferença. Não foi ele que me fez acordar todos os dias 5 horas da manhã, porque eu já fazia isso. Ele trouxe sentido do que eu fazia. Então eu gosto bastante desse conteúdo. E tem um livro que aí sai totalmente, né, da pessoa do romance para um outro livro que o intuito dele é contar a história do Lyoto Machida, que é um lutador. E aí ele conta sobre as lições que ele recebeu enquanto lutador do pai dele. Quem lê esse livro vai pensar, vou ler um livro sobre a história de um lutador, mas não é sobre a história de um lutador. É sobre as lições
que fizeram com que ele tivesse toda disciplina e com que ele tivesse toda performance como lutador. É o livro do Lyoto Machida. São 7 lições, mas eu vou te mandar o link certinho do livro. É um livro, assim... Eu tenho quase certeza que eu sei qual livro que você está falando, porque eu já vi esse livro. Eu acho que são 7 lições do samurai, alguma coisa assim. Mas, assim, é um livro gostoso. Eu lembro que eu li esse livro dando garga. Eu gosto de livros que me geram sentimentos. Então, o de poema, toda vez que eu leio uma página, eu tenho sentimentos. Talvez de perda de um amor, de alguém, reencontro de um amor. Agora, o Milagre da Manhã me fez ter sentido de tudo que eu fiz. E esse livro do Lyoto Machida, eu li assim, como isso faz sentido? Tem páginas que eu estava dando gargalhada do livro, e é um livro que eu indico para todo mundo. É um excelente livro e de fácil leitura. Excelente, Jennifer. Jennifer, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação, muito obrigado por compartilhar informação com o nosso público. Eu tenho certeza que o nosso público gostou bastante desse conteúdo, foi muito rico. Que bom. Fico muito feliz. Quando vocês precisarem, é só chamar. Não, com certeza a gente vai fazer outros episódios para falar sobre, quem sabe, atualizações, quem sabe, novos temas. O que não falta é possibilidades, né? Muito bem. Estou à disposição. Fechado. E, gente, muito obrigado pela audiência, muito obrigado para quem curte, muito obrigado para quem comenta, muito obrigado para quem nos acompanha toda semana. Eu só sei que eu estou muito feliz com a nossa audiência, porque desde novembro a gente só cresce. Então, assim, e são números exponenciais, são números excelentes. Então, assim, eu só tenho que agradecer todo mundo. Muito obrigado mesmo. E, Jennifer, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço. E, gente, até a próxima. Até. Tchau, tchau.